Rio Bracuí, nesse exato momento. O ônibus da escola. Aí. Meu Deus, gente. É muita água. Deus guarda o pessoal lá de baixo, Senhor. Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de informações e atualizações aqui no canal. E como vocês veem ao fundo aí, gente, olha, a chuva não dá trégua no estado do Rio de Janeiro. Essa imagem é ao vivo aqui da região dos Lagos, onde eu moro, Praia do Forte, Cabo Frio. Olha a situação dessa câmera, gente, como que está agitado o mar por lá e também a ventania que está passando, né? Então, bastante chuva por aqui. Agora eu vou dar um giro, vou mostrar para vocês um pouco do Rio de Janeiro, a praia de Copacabana, um pouco mais tranquila. Ali também já choveu mais forte, mais cedo, mas aqui ó, dá para ver as gotas caindo, né? Continua chovendo em todo o estado do Rio. E é sobre a chuva que eu estarei falando nesse vídeo. Também estarei falando sobre terremoto, sobre vulcões e o caos que está passando na Espanha, gente. Temporal na Espanha tá terrível também, caótico, porque lá é chuva de granizo, fez muito estrago, deixando os moradores assustados. Então agora eu vou mostrar para vocês um pouco das notícias, das principais notícias de hoje. A primeira notícia é falando sobre as chuvas aqui no Rio de Janeiro, que desalojou as 100 pessoas em Angra dos Reis. Aqui diz que a Defesa Civil mantém alertas de risco muito alto para deslizamentos. Olha essa imagem aí, Defesa Civil trabalhando. As fortes chuvas que começaram na sexta-feira seguem nesse sábado, provocando aí o transbordamento de 2 rios em Angra dos Reis, no litoral fluminense. Até o momento, as inundações deixaram 115 desalojados no município. Nas últimas 48 horas, choveu 270 milímetros, ou seja, 270 litros por metro quadrado. É bastante água para pouco tempo e foram registrados aí extravasamentos de outros rios além desses principais. Em Mambucaba, a prefeitura está usando botes para resgatar pessoas. A rodovia Rio Santos foi parcialmente interditada. Sirenes foram acionadas em 37 bairros. 30 pontos de apoio à população foram abertos, porém, graças a Deus, não há registro, né, de vítimas. Segundo a Defesa Civil Estadual, está mantido alerta de risco muito alto para deslizamentos de terra e inundações em Angra dos Reis. Também há risco muito alto para a ocorrência de inundações na capital, em Duque de Caxias e São João de Meriti, na Baixada Fluminense, em Rio das Ostras, na Baixada Litorânea. Todos esses aí estão com risco. Eu já mostrei um pouquinho da situação desses lugares no vídeo anterior a esse. Além disso, há risco moderado a alto de deslizamentos e inundações em todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. O alerta segue, segundo a Defesa Civil, a passagem de uma frente fria tem deixado o tempo instável no estado desde ontem. A previsão continua para chuvas moderadas a fortes, raios e rajadas de vento no Rio de Janeiro. As chuvas provocaram a interdição da manhã desse sábado da BR-040, em Duque de Caxias, na pista sentido Petrópolis, na região serrana, por volta das 9h30 da manhã. Petrópolis acionou sirenes alertando moradores em pelo menos 4 comunidades para que deixassem suas casas e buscassem pontos de apoio. Também foram enviados avisos de SMS a riscos de inundações em 2 vias importantes da cidade também. Então foram enviados aí os SMS e ainda existem os riscos de inundações. Em Teresópolis, município vizinho, 3 pessoas tiveram que deixar suas casas. Foram abertos pontos de apoio e equipes de defesa civil estão percorrendo bairros da cidade. Na capital, sirenes foram acionadas em 3 comunidades da Tijuca, na zona norte da cidade do Rio, depois das chuvas ultrapassarem 100 milímetros na região. Houve 2 deslizamentos e um desabamento sem vítima. Agora vamos para o centro histórico de Petrópolis, que está desse jeito aí que vocês estão vendo na foto. Olha, muita água por lá e está alagado e sirenes são acionadas. Então, o Rio de Janeiro está em alerta por conta de fortes chuvas ao longo deste sábado. O alerta de hoje, gente, que é hoje, seria o dia mais crítico. Petrópolis está em alerta por conta das chuvas que atingem o Rio de Janeiro nesse sábado. O rio Quitandinha transbordou no centro histórico. A Defesa Civil acionou aí as sirenes. A previsão do tempo indica chuvas ao longo deste sábado no Rio de Janeiro. Imagens das câmeras de monitoramento da Prefeitura mostram os alagamentos pelo centro de Petrópolis. A Prefeitura de Petrópolis também registrou ponto de transbordamento do rio Quitandinha na rua Coronel Veiga, que foi interditada. E aqui algumas imagens aí, ó, das câmeras de monitoramento de Petrópolis, pessoal. Olha a situação, hein?
vários pontos de alagamento, situação complicada. Lembrando que a região serrana sempre corre risco de ter deslizamento de encostas, essas coisas mais. Então, fica aí agora essas imagens para vocês de como que está aí Petrópolis, a situação por lá. Olha esse vídeo aí mostrando um pouquinho da realidade da situação em Petrópolis hoje, dia 5 de abril. Muitos pontos de alagamento e o alerta, né, que deixa todo mundo apreensivo por lá. Agora vamos sair do Brasil, gente, e vamos viajar para Papua Nova Guiné, que foi abalado por um grande terremoto. O terremoto atingiu essa ilha de Papua, na Nova Guiné, e ele foi de 6,9 na escala Richter. Foi registrado no mar a cerca de 57 quilômetros da ilha de Nova Bretanha. Existiu até no momento, houve um alerta de tsunami que foi emitido, mas na sequência, 2 horas depois, foi cancelado esse alerta. Então vamos aqui a notícia. A estrela aí marca o ponto do terremoto na região de Papua Nova Guiné. Então foi nessa área aqui que aconteceu aí o tremor de terra que abalou as estruturas aí de Nova Guiné de novo. Um forte terremoto atingiu a ilha de Nova Bretanha, em Papua Nova Guiné, na manhã de sábado, que no caso, aqui, lá foi sábado, né, mas foi no caso aqui no Brasil, foi ontem que aconteceu, por conta dos fusos horários diferentes, tarde de sexta-feira de ontem aqui no Brasil. Segundo o Serviço Geológico aí dos Estados Unidos, o tremor teve magnitude 6,9. O epicentro do tremor foi no mar, na 57 km da ilha de Nova Bretanha, a uma profundidade de 10 km. Foi raso novamente, por isso que teve aí essa magnitude alta, né, e tantos danos. Outros 3 terremotos de magnitudes que vão de 5,1 a 5,3 foram registrados na sequência. Sempre acontece isso, né? Os terremotos, eles vêm com a potência principal e depois ele normalmente tem os secundários, sempre em ondas. Então é muito importante observar esses detalhes, porque nunca fica um só, nunca vem um tremor só, sempre vem outros sequenciados, às vezes mais fraco e pode acontecer de vir mais forte. Então, um alerta de tsunami chegou a ser emitido, mas retirado após 2 horas, como eu já disse. Cerca de 500 mil pessoas vivem na ilha de Nova Bretanha e não há registro de estragos ou feridos. Então, né, graças a Deus foi até que tranquilo, né? Não foi o pior, não aconteceu, apenas mais um alerta e mais um susto por lá. Agora vamos falar de vulcão, gente, porque o vulcão Kilauea acordou novamente no Havaí e lançou lava acima de 200 metros de altura. Ele é um monstro, né? É grande demais esse vulcão, bem assustador. E as imagens mostram a formação de uma densa nuvem de fumaça nos arredores da estrutura geológica dele. Olha esse vídeo aqui mostrando o que aconteceu por lá com a erupção desse vulcão. Tá aí as imagens mostrando para vocês como que foi a erupção aí do vulcão Kilauea. No Havaí, o vulcão Kilauea voltou a entrar em erupção, lançando lava a mais de 200 metros de altura. As imagens são impressionantes e mostram a formação de uma densa nuvem de fumaça. Segundo o Serviço Geológico Americano, a lava avançou por cerca de 700 metros. O Kilauea fica a 320 quilômetros ao sudeste de Honolulu, capital do Havaí, e é um dos vulcões mais ativos do planeta. Para encerrar esse giro de notícias, vou mostrar para vocês a situação caótica agora na Espanha, pessoal. Olha a situação lá na Espanha, esse vídeo aqui do YouTube. Vou ampliar um pouquinho a tela para vocês verem a tragédia que está acontecendo por lá também. Temporal muito forte chegou lá na Espanha, causando aí muita chuva e granizos. Olha, as pedras muito grandes de granizo, deixando muito estrago. Esses carros aí, no final disso tudo, desse temporal, aí vai ter bastante estrago, né? Tudo destruído ali por conta desse gelo que caiu lá com muita força. Olha essa aqui, olha, tudo branco, pedras de gelo se espalharam por todos os lugares. Olha, mais carros ali no meio da rua. Então é muito complicado, né? Isso aqui já é na Espanha. Vocês veem que a mudança climática, né? Num lugar tá calor, outro lugar tá chovendo, outro lugar está caindo pedra de gelo. O mundo está realmente, a natureza está em fúria. A natureza está em fúria, gente, e é assustador o que está acontecendo. Então essas imagens são lá da Espanha, para vocês acompanharem aqui no canal. Mais esse giro de notícias. Eu vou ficando por aqui, já te aguardo no próximo vídeo. Não esquece de dar like nesse,
compartilhar e se inscrever se você gostou do conteúdo. Fica até o próximo vídeo, então, já aquele convite, né? Aguardando você, não esquece, tá bom? Beijo pra todo mundo e tchau!